7 horas e 55 minutos, vamos falar de vacina agora. A Anvisa aprovou ontem a vacina da Pfizer, uma dose específica, é claro, para crianças que têm entre 5 e 11 anos. O Brasil aguarda a inclusão dessa faixa etária no Programa Nacional de Imunizações. Nós ouvimos ontem o ministro da Saúde, diz que agora a Câmara Técnica do Ministério tem de fazer também a sua avaliação. Não há prazo para que isso aconteça, também não há prazo para que essas vacinas que têm uma dosagem específica, estarão numa embalagem específica também, sejam compradas e cheguem ao Brasil. A embalagem roxa é a que a gente já está usando para adultos, adultos e adolescentes, né? A laranja para crianças de 5 a 11 anos. A vacina também será aplicada em 2 doses com intervalo de 21 dias entre cada uma delas. Nós vamos conversar agora ao vivo com a infectologista do Instituto Emílio Ribas, integrante da Sociedade Brasileira de Infectologia, doutora Rosana Richtmann. Doutora, bom dia, obrigado pela presença aqui na CNN Brasil. Bom dia, Rafael. Bom dia, Luciana. Bom dia a todos. Doutora, antes de mais nada, vou começar com uma pergunta genérica, mas sempre importante, porque já há gente se manifestando, lendo a bula da vacina, dizendo que ela pode provocar isso e aquilo. É seguro vacinar as crianças que têm entre 5 e 11 anos? A senhora recomenda aos pais e responsáveis por essas crianças que vacinem os seus filhos inicialmente com essa dose da Pfizer que nós temos aprovada pela Anvisa? Rafael, toda vez que a gente tem uma vacina nova, a gente sempre tem que pesar o risco e o benefício. E é a hora que você coloca isso na balança, quando o benefício suplanta o eventual risco, você é a favor da vacinação. Então, no caso das crianças de 5 a 11 anos, com esta vacina específica, o que nós temos de dados, é óbvio que nós não temos dados de longo prazo. Com nenhuma vacina nova, a gente vai ter dados de longo prazo. Nós temos dados, sim, de segurança de fase 1, 2, 3, que é fundamental que tenha, e nesses estudos, que mais ou menos eles acompanharam 2.500 crianças, não foi observado eventos adversos graves, e isso que nos interessa. Essa vacina, como você bem disse, ela é diferente do ponto de vista de dosagem em relação à vacina Pfizer que a gente está fazendo para adulto e adolescente. Ela tem 1/3 da dose. Então, esta dose menor, numa população que responde super bem às vacinas, a gente tem que lembrar que as crianças respondem muito melhor do ponto de vista de resposta imune quando a gente compara com os adultos. Então, uma dosagem menor é suficiente para as crianças produzirem uma quantidade até maior, não só igual, mas até maior, de proteção de anticorpos. E aqui no Brasil, que a gente infelizmente perdeu em números, nós perdemos mais ou menos 2.500 crianças abaixo, né, e adolescentes abaixo de 18 anos. É um número, Rafael, que quando você junta todas as doenças que a gente conhece, que a gente consegue proteger através de vacina, é o maior número. Se você me perguntar, doutora Rosana, qual foi a doença que mais matou criança em 2021 que eu poderia ter protegido através de vacinas? Exatamente a Covid-19. Então, baseado em tudo isso, nós, da Sociedade Brasileira de Infectologia, somos sim a favor, e lembrando que os Estados Unidos já fez mais de 7 milhões de doses nessa faixa etária, e eles estão acompanhando essas crianças sem problemas do ponto de vista de evento adverso grave. Doutora, bom dia. Queria falar um pouco do tempo de aprovação. A gente já falou agora, a senhora acabou de dizer o caso dos Estados Unidos, mas a gente já vê a vacinação de crianças em muitos outros países do mundo. A gente já citou aqui, inclusive, países aqui da América do Sul. E aí eu queria lhe perguntar sobre a celeridade de aprovação. A gente tem um procedimento, a Anvisa vai liberar a aprovação, demorou, foi criticada por demorar um pouco para analisar essa aprovação da vacina para as crianças. E agora vem o ministro Marcelo Queiroga dizendo que ainda tem um corpo técnico do Ministério para analisar essa liberação. Queria saber se esse é o procedimento normal, o que esse corpo técnico faria e qual é o tempo que a gente tem que dar de celeridade a essa aprovação, claro, dentro do limite de análise para a proteção das nossas crianças. Eu digo isso porque as crianças voltaram a ter aula agora presencial, as crianças já estão na rua de novo. Luciana, essa tua pergunta é super interessante, porque a gente precisa imaginar que são 2 aspectos diferentes. Um é o aspecto regulatório, e a Anvisa, ela não define
qual criança vai tomar, se é criança de risco, se não é criança de risco, qual o intervalo. A Anvisa não define isso. A Anvisa ela define do ponto de vista regulatório, ela analisa todos os documentos que são entregues para ela, o dossiê de estudos que foram realizados, e ela define se isso é seguro e se pode ser aprovado para as crianças brasileiras. Daí a ter como vai acontecer isso, se vai ser, obrigatório, se vai ser na escola, qual vai ser o intervalo, se são só para as crianças de risco ou para qualquer criança, isso é a definição do Ministério da Saúde. Então, são duas coisas, elas devem correr juntos, mas elas têm funções diferentes. Eu não sei se foi claro, mas são funções diferentes. Então, uma vez aprovado, agora a Câmara Técnica, que tem lá os experts, né, inclusive eu represento a Sociedade de Infectologia, vai discutir muito bem. A Anvisa aprovou para quem nós vamos fazer essa vacina. Nós temos quantitativo, o governo consegue, comprar vacina para todas as crianças. E a gente precisa lembrar também, Luciana, que eu espero que em breve a gente tenha mais uma vacina aprovada para as crianças. A gente sabe que o Butantan acabou de entregar o dossiê também para imunização de 3 até 17 anos, que interessa muito para o Brasil. Porque, em termos de acesso de vacina, é óbvio que a gente tem um acesso mais fácil às vacinas do Butantan. Então, uma coisa é regulatória, a outra coisa agora é ter, do ponto de vista técnico, onde vai ser feita essa vacina, quando e para que criança. Doutora, bom dia. Pela sua experiência, então, o que deve ser definido a partir dessa Câmara Técnica especificamente? Uma dose, 2 doses ou dose de reforço? A gente está vendo adultos já se vacinando depois de 4 meses, depois da segunda dose. Como que deve ser isso a partir de então, com as crianças especificamente? Olha, a gente imagina, essa Câmara Técnica, ela não tem poder de decisão, ela assessora o Ministério da Saúde. Então, a gente assessora, dá uma opinião técnica baseada nos estudos e na ciência, e a partir daí a decisão, vamos dizer, executiva é a cargo do Ministério da Saúde. Então, em relação às crianças, o que a gente imagina, os dados que nós temos até agora mostram que eu preciso sim de 2 doses, a experiência com uma dose ainda não é suficiente para a gente poder recomendar isso. O intervalo que a Pfizer está sugerindo é um intervalo de 21 dias, lembrando que a gente fez outros intervalos com vacina Pfizer para as outras populações, então isso vai ter que ser embasado de novo na ciência, fazer uma revisão para ver qual seria o melhor intervalo para as crianças, e inclusive vendo toda a parte logística de vacinação. Então eu imagino que a sugestão vai ser que sim, que a vacina seja feita para as crianças, de preferência para todas as crianças. É claro, se eu tiver um quantitativo restrito, eu vou começar para as crianças de maior risco, as crianças mais vulneráveis. Sei lá, criança diabética, criança que tem uma asma grave. Eu começaria pelo grupo mais vulnerável se eu tiver restrição de quantidade. Agora, do ponto de vista prático, é uma questão de tempo, a gente está de fato vacinando todas as nossas crianças. Nós temos que lembrar, gente, que criança, além de poder hospitalizar e infelizmente morrer, as crianças também têm Covid prolongada, também podem ter sequelas. E tem um quadro clínico nas crianças que a gente chama de síndrome inflamatória multissistêmica das crianças, que é extremamente grave. Então, nós temos todo um contexto de proteção das nossas crianças, e vocês lembraram bem, nós estamos voltando às aulas, estamos flexibilizando. Então, naturalmente, o próximo passo, sem dúvida, é vacinar as crianças. Doutora, como é que a senhora tem visto, não sei se já no atendimento ambulatorial, como pesquisadora também, essa confluência da pandemia de coronavírus, ainda fora de controle, com o surto? São Paulo considera ainda um surto de influenza, né? Isso já bateu nos prontos-socorros, nos consultórios? Como é que a senhora avalia esse momento que a gente está começando a atravessar, né? Rafael, a tua pergunta é super importante e nós estamos, logicamente, preocupados com isso. A gente está tendo, o que a gente fala é a co-circulação de 2 vírus respiratórios que tem quadro clínico semelhante. Então, do ponto de vista de diferenciar, se alguém me liga e fala, olha, doutora, comecei com febre, dor no corpo, dor de cabeça, eu posso até, pela história clínica e mesmo em termos de contato, se a pessoa me fala, olha, em casa tem alguém com gripe, daí fica mais fácil, lógico, eu definir o diagnóstico. Mas eu dependo muito dos testes laboratoriais.
E é muito importante, Rafael, que eu saiba se isso é realmente gripe, que a gente já está vendo, sim. Você perguntou se eu já estou vendo, a gente já está vendo o número de casos aumentando, do influenza A, né, aquela cepa H3N2. E se eu fizer o diagnóstico precoce, e a gente fala no máximo em 48 horas, e os testes permitem que a gente faça esse diagnóstico, eu tenho como tratar a influenza. Então, é muito importante eu saber se isso de fato é gripe, se é vírus influenza, ou se isso eventualmente é Covid. Porque para Covid eu ainda não disponho de nenhum tratamento específico precoce aqui no Brasil, e para influenza sim eu disponho e faz a diferença do ponto de vista de evolução. Então eu acho que é um momento especial. É importante a gente lembrar que o vírus influenza ele é mais importante em termos de contágio, o ambiente, não é só respiratório como a Covid. A Covid basicamente é respiratório. O vírus influenza tem muito a ver com, por exemplo, com as mãos. Então é super importante a gente reforçar de novo aquelas medidas que a gente tem sempre falado agora com a co-circulação de 2 vírus respiratórios. Doutora Rosana Richtmann, infectologista do Instituto Emílio Ribas, integrante da Sociedade Brasileira de Infectologia. Doutora, muito obrigado pela entrevista mais uma vez. Bom dia de trabalho para a senhora. Até a próxima. Obrigada, bom dia a todos. Até a próxima. Obrigada, doutora.